Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. Mas sois vós meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é o meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. A grandeza de uma pessoa é vista sobretudo no modo de agir diante das adversidades e das contradições, diante dos fracassos e fraquezas. O que nunca podemos perder são a confiança em Deus e a esperança de um futuro melhor, pois Deus quer nossa salvação. Também através dos fracassos humanos e do pecado, Deus continua escrevendo sua história de salvação e nos ajudando a chegar na nossa maturidade, que consiste em amar como Deus nos tem amado. A primeira leitura de hoje nos relata a fuga de Davi por medo de seu próprio filho Absalão, que quer matar o próprio pai Davi. Davi ficou velho e Absalão quer o trono de seu pai Davi. O conflito entre gerações não é de hoje. O enfrentamento entre os filhos maiores e seus pais é coisa repetida de sempre em qualquer tempo e lugar. Mas o fracasso e a fraqueza não criam obstáculos para o plano de Deus. No Reino do Norte, muitas pessoas consideram Davi como um usurpador contra a família do rei Saul. E não sei se vocês sabem, mas Davi expulsou Absalão da corte após esse ter matado o próprio irmão Amnon por ter abusado da irmã de Absalão, Tamar. Absalão então prepara uma revolta contra o pai Davi, aproveitando-se do descontentamento geral da população. Os livros históricos da Bíblia interpretam sempre essas desgraças e fracassos como consequências do pecado. As falhas cometidas são pagas mais cedo ou mais tarde. Cada ação tem suas consequências. Davi agora se sente rodeado de inimigos, pois anteriormente ele era protagonista ativo de intrigas e de violências. Os livros históricos não apagam, ao falar dos grandes homens como Davi, o relato de suas debilidades e fraquezas. Ao lermos as palavras de Davi a Abisai, que quer matar um tal de Semei que estava amaldiçoando o rei, percebemos que Davi tem muita humildade em aceitar qualquer correção, especialmente aquilo que vem de Deus por causa da sua fé no Senhor. Deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Ele se reconhece pecador e aceita qualquer correção. Nisto também consiste a grandeza de Davi, apesar de suas fraquezas e de seus fracassos. Toda a história de Davi no texto de hoje nos interpela. Será que sabemos reconhecer nossas debilidades e culpas? Será que aceitamos humildemente as críticas que nos podem vir, ainda que nos causem uma dor? Pode ser que tenhamos que pagar as consequências mais cedo ou mais tarde dos nossos atos. Trata-se de causa e consequência. É sempre bom que façamos uma valente autocrítica de nossas atuações diárias antes que elas produzam uma tragédia. A grandeza de uma pessoa como Davi é vista sobretudo no modo de reagir diante das adversidades e das contradições, diante dos fracassos e das fraquezas. O que nunca podemos perder são a nossa confiança em Deus e a esperança de um futuro melhor, pois Deus quer nossa salvação.
Também através dos fracassos humanos e do pecado, Deus continua escrevendo sua história de salvação que nos vai ajudando a chegar na nossa maturidade, que consiste em amar como Deus nos tem amado. A verdadeira grandeza de uma pessoa se revela quando ela é capaz de suportar com dignidade a pobreza ou o fracasso. Por isso, a grandeza do rei Davi resplandece mais nesses momentos de sua máxima humilhação, quando seu próprio filho, Absalão, se proclama rei em Hebrom e a maioria do povo o segue. Deus recompensa a fé generosa de Davi, fazendo com que tudo acabe bem para ele. Jamais percamos nossa fé em Deus, apesar de uma situação sem saída do ponto de vista humano. Tudo o que Deus fizer é sempre em função de nossa salvação, mesmo que seja custoso para aceitar isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o que pedimos no Pai Nosso. Quando o Gerazeno encontrou o Nazareno, tudo mudou. Jesus fez o que ninguém mais pôde fazer. A conversão é o início de uma nova vida, com equilíbrio, sossego, descanso, paz, dignidade, ordem e decência. Aquele que se converte, aquele que se torna livre, aquele que é liberto por Jesus, se torna bênção para o seu lar e para a sociedade. No Evangelho de hoje, Jesus liberta um homem em território dos pagãos. A identificação do demônio que o possuía pelo nome de Legião faz alusão a uma divisão do exército romano composta por 6.000 soldados. E isso aponta para as legiões romanas que ocupavam aquela região. Os porcos que se arremetem ao mar parecem assemelhar-se ao exército do faraó que mergulhou no Mar Vermelho lá no Êxodo. Portanto, trata-se de uma obra de libertação. Trata-se de um sair da escravidão, trata-se de uma vida nova a iniciar-se. Esse episódio, entre tantos registrados na Bíblia, nos mostra a existência dos demônios, que são espíritos maus, anjos caídos, que estão na terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar a Deus. Muitos negam a existência de demônios e atribuem aos problemas mentais qualquer manifestação desse tipo. O fato é que inúmeras pessoas têm sido curadas e libertas pelo nome de Jesus. E se esse nome tem o poder que a Bíblia lhe atribui, então também é verídica a possessão demoníaca que a mesma Bíblia afirma. O Gerazeno possuído vivia nos sepulcros. Os sepulcros eram cavernas. Ali não era lugar para pessoas vivas, mas o diabo o levou para lá. Nisso percebemos o seu propósito de roubar, matar e destruir. A vida daquele homem estava enterrada, estava perdida, estava separado da sua família, dos amigos, da sociedade. Era um morto-vivo morando no cemitério, sem esperança e sem perspectiva. Assim como Deus tem um plano para o ser humano, Satanás também tem. Quem não segue a Cristo está caminhando com o inimigo rumo à perdição eterna. Ainda que não esteja possesso, está influenciado e dominado pelo mal, podendo chegar a situações muito piores. O possesso vivia perturbado, era feroz e ameaçador. Não tinha descanso, não conseguia dormir, andava nu e gritando dia e noite enquanto se feria com pedras. Neste endemoniado está uma amostra do tormento eterno. Muitas pessoas, mesmo não estando possessas, estão oprimidas pelo diabo e são descontroladas, inquietas, agitadas, vivem ferindo a si mesmas e aos outros. Elas precisam de um encontro com Jesus. Os que estão nas mãos de Satanás vão acumulando feridas diversas, vão acumulando feridas de uma vida de dor e sofrimento atroz. Cristo
é o único que pode lhes trazer libertação e salvação. Depois da libertação, o Gerazeno parecia outro homem. Foi encontrado sentado, vestido, no seu perfeito juízo. A conversão é o início de uma nova vida, com equilíbrio, sossego, descanso, paz, dignidade, ordem e decência. Além de ter sido liberto, aquele homem foi salvo. Mas para mim, o mais perturbador não era a condição do endemoniado, e sim a completa indiferença do povo do lugar com a situação daquele homem. E claro, a atitude deles depois da ação que Jesus realizou. Muitas pessoas vieram ver aquele que fora endemoniado, mas não glorificaram a Deus por sua libertação. O momento era propício ao louvor e às ações de graças, mas houve murmuração. Os demônios adoraram a Jesus, mas o povo não adorou. Muitos ficaram revoltados contra Jesus por causa da morte dos porcos. Portanto, aquele homem não tinha valor algum para o seu povo. Os porcos eram considerados mais importantes. A perda financeira foi mais sentida do que o ganho humano e espiritual. Isso mostra que o materialismo dominava aquela gente. Encontraram o Cristo, mas não foram salvos. Resolveram expulsá-lo daquela cidade. Que situação mais estranha! Jesus expulsou os demônios de um homem e depois foi expulso do lugar. Também é importante perceber que foi o homem possuído por um espírito impuro que, saindo de um cemitério, foi ao encontro de Jesus. Os moradores de Gerara viviam tranquilos, metidos em seus negócios, seguindo normalmente suas vidinhas. Quando tiveram a oportunidade de ver as maravilhas de Deus, rejeitaram o Cristo. Só o possesso, rompendo cordas e grilhões, teve a audácia de lutar contra os demônios que o enlouqueciam e foi ao encontro do Senhor. Aqui podemos ver a razão profunda das tentações e das provações nos desígnios de Deus. Deus quer que nos decidamos por Ele, que corramos até Ele, que nos prostremos aos seus pés e por Ele lutemos com desprendimento e entrega, pois é na luta e no esforço que mostramos a sinceridade do nosso amor e da nossa fé. É em meio às lágrimas e dificuldades que mostramos a Deus a verdadeira fé cristã. Quando o Gerazeno encontrou o Nazareno, tudo mudou. Jesus fez o que ninguém mais pôde fazer. O endemoniado não podia libertar a si mesmo da escravidão espiritual, mas o Filho de Deus sim. Ele veio trazer liberdade aos cativos, desfazendo as obras do diabo. O Gerazeno, depois de liberto, pediu para seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Cristo atendeu à ordem dos demônios, mas não atendeu àquele homem. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito para aquele homem naquele lugar. Vemos nisso o amor e a misericórdia para com aquele povo ímpio que rejeitou Jesus. Ele deixou o Gerazeno ali, como sinal da graça de Deus, dando o seu testemunho para todos, começando pela sua própria casa. Agora que estava liberto, podia retomar a normalidade da sua vida e, ao mesmo tempo, causar uma grande agitação que mudaria a vida dos seus contemporâneos para sempre. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. A vida no lugar também não foi mais a mesma. A família daquele homem tinha sido também abençoada através daquela libertação, porque aquele que se converte, aquele que se torna livre, aquele que é liberto por Jesus, se torna bênção para o seu lar e para a sociedade.
Que o Senhor nos ajude, pois, a vencer as tentações deste desterro e sempre irmos ao encontro de Jesus, nos dando a graça de amarmos com amor provado no fogo da fidelidade e da perseverança. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.